paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Pai, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos lendo o Evangelho segundo Marcos, Os três livros, os três profetas, Marcos, Lucas e Mateus, são os mesmos acontecimentos, mas cada um com o seu ponto de vista, Nós já lemos Mateus e agora nós estamos lendo Marcos. Hoje a gente vai ver a partir do capítulo 6 a incredulidade dos nazarenos. E partindo dali, chegou à sua pátria e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos, e estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Para você ver, Jesus estava entre os seus, entre aspas, Ou seja, ali onde ele nasceu, como humano, como homem. Onde ele nasceu estava entre os nazarenos ali, é Jesus de Nazaré, ou seja, a cidade de Nazaré. E ali, aqui serve de reflexão para a gente, Porque muitas vezes a decepção maior que nós temos é da própria família. Por quê? Porque a família, a gente espera que a família seja unida, afinal de contas Deus também nos ensina isso, respeitar pai e mãe. E a partir do momento que você sai da casa de seu pai e de sua mãe, você acha o seu cônjuge, você forma a sua família, com o seu cônjuge, com os seus filhos, e a partir dali é uma só carne com os seus filhos. E você pensa, mas você continua tendo a sua parentela. Você tem a sua família dentro da sua casa, mas a sua parentela ainda continua, Seu pai, sua mãe, seus tios, seus irmãos, seus sobrinhos, primos, e assim vai. E Deus nos ensina que família é família, tem que ser unida. E a gente pensa, família, Família é tudo na vida da gente e tal. E a gente pensa que nada vem da família. Pelo contrário, que a família sempre vai apoiar, sempre vai ajudar. E no final das contas é onde a gente mais se decepciona. Por quê? Porque é de onde a gente mais espera, Porque sendo família, a gente espera que sempre vai estar do nosso lado, sempre vai nos ajudar, sempre vai nos apoiar. E infelizmente não é assim. A natureza humana, lembre-se, A natureza humana ela é egoísta, ela só olha para o próprio umbigo. Então, por isso que a gente se decepciona. Não é que a família nos decepciona mais, é porque nós gostamos mais da família. Porque a decepção só vem daquele que você espera algo, Você só se magoa de quem você tem sentimento. Porque se um estranho faz algo para você, você não sente nada por ele é estranho, então você não vai ficar magoado. Mas se um irmão faz a mesma coisa para você vai se sentir magoado. Por quê? Porque você o ama. Então, por isso se magoa, por isso que fica chateado, por isso se decepciona, porque você não esperava essa atitude de um irmão.
Então, não é que a família magoa mais, não é que a família decepciona mais, é porque nós esperamos mais da família. Por isso que Deus diz, maldito o homem que confia no homem. Confiai somente em Deus, né? Adorai somente em Jesus Cristo, seguir a Jesus Cristo, meu filho amado, em quem comprazo. Exatamente por isso, porque ele sabe que os humanos decepcionam, tanto que Deus se arrependeu de ter criado o ser humano, né? Teve um momento que ele ficou tão desolado, né? Ele ficou tão magoado com tantas maldades, com tanta ingratidão, que o pior de tudo foi essa, a ingratidão, né? Pois Deus nos deu tudo e a gente ainda continua reclamando de tudo que Ele nos deu e ainda querendo mais. E ele ficou tão indignado com tudo isso que ele acabou se arrependendo. Mas ele prometeu que não iria mais acabar a terra com um dilúvio, né? Que foi quando aconteceu com Noé, que Noé foi o único salvo, Noé e sua família, né? Tanto que ele deu ainda a oportunidade, usando-se de Noé, para levar o povo ao arrependimento, mas ninguém quis ouvi-lo. Então, agora ele disse que não vai mais renovar a terra, né? Ele já falou, não vai mais renovar a terra, agora será somente o reino de Deus, e o pecado acabará de uma vez por todas, né? Ele destruirá o demônio no lago de fogo, de enxofre, né? Então, essa é a última oportunidade do ser humano de se arrepender de seus maus caminhos, se voltar para o Senhor e ter a oportunidade de ser salvo e viver no reino eterno, no reino de Deus, né? Que foi para isto que fomos feitos, né? E Ele quer que isso se concretize. E a gente continua aqui a partir do versículo 7, onde Jesus envia os 12, né? E chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alparcas e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela, até partirdes dali. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo de vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aqueles da cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. E ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos, e por isto estas maravilhas operam nele? Outros diziam: é Elias, e diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: este é João, que mandei degolar, ressuscitou dentre os mortos. Porquanto mesmo Herodes manda prender a João e encerrá-lo amarrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o de boa mente, o ouvia. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes, aos tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias, dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa, aliás. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me
pedires, te darei até a metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe, que pedirei? E ela disse, a cabeça de João Batista. E entrando logo apressadamente, pediu ao rei, dizendo, quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João o Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão, e trouxe a cabeça num prato e deu-a à menina, e a menina a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram, tomaram o seu corpo e o puseram no sepulcro. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E Jesus disse-lhes, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir e muitos o conheceram. Então correram para lá a pé e de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram, o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. E Jesus, respondendo, lhes disse, dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe, iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E Jesus disse-lhes, quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo-o eles, disseram 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou-o e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusesse diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestas cheias de pedaços de pão e de peixe, e os comeram. Os pães eram quase 5.000 homens. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado de Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigava a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se dele, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. E quando já estava no outro lado, dirigiam-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram, e correndo toda a terra em redor, começaram a trazerem leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos, e onde quer que entrava, ou em cidade,
ou em aldeias ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla das suas roupas. Assim, todos os que lhe tocavam saravam. Nossa, Deus é maravilhoso, né? Palavra de poder, né? Imagina só. E fé, muita fé, né? Porque aqui, imagina só, somente em tocar na orla de suas vestes, né, já teria o poder de cura, né? Jesus ali distribuindo o seu poder de cura, de milagres. Imagina só, em sua própria cidade, né? Própria cidade entre aspas, né? Porque Jesus, Deus, né? Mas Jesus, o homem, nasceu ali na cidade em que ele nasceu. O próprio povo não o escutava, não o acreditava, né? E ele, tanto que ele praticamente não fez muita coisa lá, né? Ele curou alguns, mas logo se foi. Imagine a cabeça desse povo ali, imagine os pais, né? Maria e José, como eles se sentiram, porque eles, né, primeiro que eles se sentiram honrados por serem os pais humanos, né, de Jesus, mas veio o povo, seus vizinhos ali, desacreditarem em Jesus, que Jesus realmente é Filho de Deus, que Jesus estava ali realmente para redimir, para nos redimir do pecado, né? Imagina o que se passou ali no coração de Maria, né? Porque Maria, que a concebeu, né? Concebeu do Espírito Santo. Lembre-se que Jesus não nasceu do pecado, né? Nós nascemos do pecado, mas Jesus não. Jesus foi concebido do Espírito Santo de Deus. Então, Jesus nasceu sem pecado e continuou sem pecado enquanto em vida, né? Por isso que ele nos redimiu do pecado, porque Jesus é o Cordeiro Santo de Deus. Lembre-se que no Antigo Testamento, quando era para se sacrificar pelo pecado, né, para fazer expiação pelo pecado, os cordeiros eram sem manchas, sem defeitos, né, todos saudáveis, totalmente perfeitos. Então, aquilo já era simbolicamente lembrando já a Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo é perfeito, né? Não tem nenhum tipo de defeito e principalmente não tem pecado algum. Então, Jesus Cristo é perfeito em todos os lados, em todos os âmbitos, né? Então, por isso, e aí ele é desacreditado em sua própria cidade, né? Os vizinhos ali que viram ele crescer, né? Viram ele já desde pequeno ensinando, falando com sabedoria, com segurança, com autoridade do que estava falando, e o povo mesmo assim desacreditando, né? É incrível isso, a pessoa vivenciar, né? Porque vivenciar uma vida de Jesus Cristo e ainda não acreditar, porque a partir do momento que você realmente entrega a sua vida ao Senhor, Jesus Cristo, ele se apresenta a você, né? Ele começa a fazer parte da sua vida e a gente sente a presença dele, né? Como meu esposo mesmo costuma dizer, né? Deus não se apresenta, Deus se experimenta, né? Porque realmente é assim, não tem como a gente apresentar Deus para alguém, né? A pessoa tem que experimentar a Deus, porque é uma experiência, nossa, não existe palavras para dizer o quão maravilhoso é. A partir do momento que você realmente entrega de coração a sua vida ao Senhor, naquele mesmo momento você sente a diferença, né? É um peso que sai de sobre você, é um peso que sai, é um alívio, é uma esperança, é uma mistura de sentimentos que realmente não há palavras para expressar
tamanha variedade de sentimentos, né? Mas a paz que ele traz ao coração também realmente é muito grande, que o mundo é incapaz de nos transmitir essa paz, né? E eu queria também, esses dias eu andei falando algumas coisas aqui, sobre o dia a dia, sobre coisas que acontecem, né? A gente falou sobre preconceitos em geral, né? E me chamou a atenção uns acontecimentos aí que eu até me fiquei preocupada com uma prima em relação a isso. Então me veio à mente em relação a golpes, né? Tem muitos tipos de golpes por aí. Então me deu vontade de falar sobre isso hoje. Pessoal, as redes sociais estão aí para serem usadas, obviamente, né? Eu, por exemplo, estou usando uma aqui nesse momento, aliás, uma não, estou usando várias nesse momento aqui, para proclamar a palavra do Senhor, para divulgar a palavra do Senhor, né? As pessoas comentam, eu respondo, mas ali eu não tenho nenhum tipo de contato próximo com ninguém, né? Eu falo sobre a palavra de Deus aqui, converso com as pessoas através das redes sociais, é uma conversa estritamente bíblica, tá? É uma conversa estritamente referente à palavra do Senhor. Inclusive eu falo para as pessoas, né, quem quiser seguir o canal seria muito bom, porque pode ouvir mais sobre a palavra do Senhor, mas eu não tenho nenhum tipo de amizade, né? Eu não converso coisas pessoais com ninguém, não faço amizade com ninguém. Nas minhas redes sociais, o Facebook, por exemplo, e o meu WhatsApp, eu não tenho nenhum estranho, só tenho pessoas conhecidas, né? É aqui no YouTube que eu converso, que eu respondo aos comentários, né? Respondo aos comentários, mas Facebook e WhatsApp são redes sociais mais íntimas, então não tenho amizade com ninguém exatamente para evitar qualquer coisa. E acontece de muita gente pedir amizade e tal, e eu realmente não tenho como aceitar. Se eu não conheço a pessoa, não tenho como aceitar. Por quê? Porque são minha família ali, tem pessoas da minha família, inclusive crianças, né? Que são meus netinhos, né? O pessoal às vezes dá risada, eu sou vovó postiça, gente. Então tem os meus netinhos ali, então eu evito de pessoas estranhas, até mesmo porque, não sei se é verdade, mas eu ouvi dizer que os hackers, eles se aproveitam, eles veem fotos de crianças em redes sociais, eles conseguem descobrir de onde são essas crianças e irem atrás para sequestrarem, né, para esse tráfico de crianças que existe por aí. Então, vamos tomar cuidado, gente, pesquise bem. Se não conhece, não tem por que ter na rede social, tá, gente? Não conhece, não tem o porquê você ficar de bate-papo, ficar falando de sua vida. É muito perigoso ficar trocando mensagem com quem você não conhece. E às vezes até pensa que conhece, que às vezes a pessoa pode até se passar por outra. Mas se você está conversando com uma pessoa achando que é seu parente, pessoa que você não vê há muito tempo, por exemplo, conversa sobre coisas de antigas sobre vocês para ter certeza de que realmente é essa pessoa mesmo, de que realmente é o seu parente com quem você está conversando. A moda de golpes aí é o que mais existe, são os mais variados tipos. Então tomem muito cuidado, gente, a vida é muito difícil, muita gente, a gente batalha muito para conseguir um dinheirinho, para comprar nossa casa própria, para comprar um carro, entendeu? E para cair num golpe desse é muito fácil, para perder o dinheiro é muito fácil. Então tomem cuidado, gente. Compras pela internet, verifiquem o site que você está comprando, se ele realmente é confiável. Procure no Reclame Aqui, se tem alguma reclamação sobre essa empresa. Procure comprar, não, além de ser empresas conhecidas, mesmo assim procure se tem reclamações.
Porque tem alguns aplicativos por aí, né, que tá tendo bastante propaganda aí, mas que eu fui pesquisar, o que tem de reclamação na brincadeira. Inclusive tem coisas muito baratas. Eu me interessei, só que eu fui pesquisar primeiro, né, lógico, e teve muita reclamação. Falei, não vou nessa, eu prefiro pagar um pouquinho mais caro naquela loja que é mais antiga, que todo mundo conhece, mas que eu tenho certeza que vão me entregar certinho, que se eu tiver algum problema eles vão trocar certinho, entendeu? Então é questão de segurança, você paga um pouquinho a mais, mas você tem uma segurança tranquila. Então tomem muito cuidado, gente. Lembre-se que Deus diz, né, vigiai e orai. A vigia não é só no mundo espiritual, não. No mundo aqui também, no mundo terrestre, nas coisas terrestres também, a gente tem que ficar bem de olho, porque tem muita gente tentando se dar bem, usando de má fé, né? Se utilizando da boa fé das pessoas, da inocência das pessoas, só para levar vantagem. Então tome muito cuidado. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, continue nos ensinando, continue nos direcionando, Pai. Necessitamos de Tua presença, Senhor. Eu peço a Ti por essa pessoa que está orando comigo, Pai. Não sei o que lhe aflige, Pai, mas o Senhor sabe. Toque-lhe, Senhor, toque onde ela mais precisa, Pai. Purifique esse coração, Senhor. Tire esse sofrimento, Pai. Tire esse rancor, esse ódio, Pai. Tire esse mal que está sobre esse coração, Pai. Amoleça esse coração para que ele possa se voltar para Ti, Senhor. Abra os olhos espirituais dessa pessoa, Pai, para que ela enxergue o caminho da verdade, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Proteja de todo o mal, Senhor, e traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço pelos Teus filhos, Pai. Necessitamos de Tua direção, Pai, de Tua sabedoria e de Teu discernimento, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.